Amém. A paz do Senhor, amados. A igreja pode tomar assento, por favor. Quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos nesse culto bonito, gostoso, maravilhoso. Agradeço ao pastor Ricardo Lamana o carinho com que nos atende, nos recebe. Agradeço ao irmão Tiago, que fez contato comigo. Agradeço ao irmão Raimundo, que foi me buscar lá no Belém. Ele parece que não está, ele tinha um trabalho para fazer. E agradeço a todos os amados irmãos o carinho com que somos recebidos, a atenção com que somos recebidos. Eu sou muito grato. E graças a Deus pela oportunidade que temos de juntos dedicarmos um culto de louvor ao nosso Deus. Deus recebe o nosso louvor. Glória a Jesus. Meus amados, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração não é específica para jovens, mas é para todos nós. O jovem e os que já não são tão jovens, né? Glória a Jesus. Então eu peço aos jovens que me perdoem por não ter uma mensagem específica para vocês, mas toda a igreja precisa ser alimentada com a palavra de Deus. E a palavra de Deus se dirige a todos nós indistintamente. Que nós estamos vivendo os últimos dias dessa dispensação, não se faz necessário muita explicação. Apenas contemplando o desenrolar dos acontecimentos, nós percebemos que a palavra de Deus está se cumprindo, é que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Dá para perceber, não é, irmãos? Eu não afirmo, mas eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito. Tudo indica. E na palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, eu acredito que nos conscientizaremos ainda mais sobre esta grande verdade. Eu lhes convido, eu fiz algumas anotações, irmãos, que eu já estou com meus 82 anos e a cabeça não é mais de 40, né? Às vezes ela nos trai um pouquinho. Então, para evitar qualquer lapso, eu preferi anotar. Mas nós vamos ler aqui Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 18 a 21. Mateus, capítulo 21, versos 18 a 21. Vamos ler ainda outros trechos durante a nossa mensagem. O pastor me deu oportunidade para ficar até 8h30. Tenha paciência, 1 hora passa, viu? Tenham paciência, vão orando por mim e Deus vai lhes dar graça. Leiamos então o texto sagrado. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu, porém respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que
que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. Jesus estava no limiar do seu ministério. Já se cumpria 3 anos e meio do seu batismo no Jordão por João Batista. E faltava apenas uma semana para sua prisão, condenação, crucificação. E ele veio da Galileia para a Judéia. E no início do capítulo 21, Mateus registra que Jesus descia do Monte das Oliveiras montado num jumentinho. E o povo aclamava: Hosana ao nosso Rei que vem em nome do Senhor. Glória nas alturas. E Jerusalém criou um movimento enorme, recebendo Jesus como seu Rei. E aquilo preocupou os fariseus, preocupou os saduceus, preocupou os chefes religiosos. O povo esperava, irmãos, o povo não avisado, esperava que Jesus fosse um rei político. Mas os reis da época, quando vinham tomar posse de um reino, eles não vinham em um jumentinho. Eles vinham montado em um cavalo fogoso, um cavalo de guerra, cercado por seus oficiais de exército. Mas Jesus descia do monte montado num jumentinho. E a multidão glorificando a Deus, dizendo: Hosana ao nosso Rei que vem em nome do Senhor. Glória a Jesus. Jesus estava se preparando para o que ia se desenrolar naquela semana. Jesus não foi apanhado de surpresa. Ele sabia tudo quanto com ele deveria acontecer para se cumprir as Escrituras. E ele estava para isso preparado. Glória a Deus. Ele entrou no templo como autoridade, porque ele é a maior autoridade do universo. Mesmo que não quisessem reconhecê-lo. O profeta profetizou, um dos últimos profetas, Ageu, dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. O primeiro templo foi coroado de êxito, porque Deus desceu no templo em uma nuvem, de tal maneira que o sacerdote não podia entrar no templo, porque a presença de Deus tomou todos os espaços, e o povo cantava e louvava a Deus. Davi dirigindo os instrumentos musicais, e houve aquela glória maravilhosa. Mas o povo não soube preservar, desviaram-se de Deus. Deus os entregou. Eu estou saltando um pouco da história para chegar onde nós queremos chegar, dentro do tempo que temos. O povo, desviando-se de Deus, foram entregues nas mãos dos inimigos, do rei de Babilônia. E o rei de Babilônia, o exército babilônico, invadiu Jerusalém sob o comando de Nebuzaradão, general de guerra, destruiu o templo, destruiu o palácio real, destruiu a cidade, destruiu tudo, e levou o povo cativo para a Babilônia. E o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10 do profeta Jeremias, ele dizia que esse cativeiro duraria 70 anos. Calcule um lugar abandonado por 70 anos, o que pode acontecer neste lugar? Vira um deserto, não é? Glória a Deus. Mas, cumpridos os 70 anos, no capítulo 9 do profeta Daniel, temos aquela oração comovente, quando ele entendeu que já tinha se passado 70 anos, portanto era hora da profecia se cumprir. Ele foi a Deus em oração. É interessante, irmão, Daniel era humilde, ele amava e respeitava Deus. Ele não reivindicava nada de Deus.
Ele não cobrava nada de Deus não se cobra. Glória a Deus, Ele é o Senhor. Apenas Daniel pedia misericórdia, confessava o pecado, não acusando ninguém. Ele se colocou no meio dos pecadores. Nós pecamos, nós transgredimos, nós erramos, perdoa-nos, Senhor. Glória a Deus. E Deus lhe revelou que eles voltariam, que o cativeiro estava terminando. De fato, o cativeiro babilônico terminou, mas Israel não ficou um povo independente, ficaram sob o domínio dos medos e dos persas. E a história foi se repetindo, dos medos e dos persas passaram sob o domínio dos sírios, do domínio dos sírios passaram para o domínio dos gregos, domínio dos gregos passaram para o domínio dos romanos. Se vocês lerem o capítulo 2 de Daniel, aquela imagem espantosa que Nabucodonosor sonhou e acordou perturbado, eu não vou especificar porque o tempo não dá. Irmãos, é gostoso falar a palavra de Deus, ela faz bem, mas nós precisamos remir o tempo, não é verdade? Mas se vocês quiserem ler em casa, está aí uma porta aberta para lerem e entenderem melhor esse assunto. Glória a Deus. Então, o povo voltou, e aí se cumpriu Amós, capítulo 8, versículo 14. Virá dia, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a face da terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E durante 400 anos, ninguém profetizou, ninguém teve visão, parece que o céu se fechou. E nesse período, como já disse, foram dominados o povo de Deus sob o domínio da Síria, cujo imperador era Antíoco Epifânio, que foi um imperador perverso, perseguiu muito o povo de Deus. E nessa perseguição o povo sofreu muito. Foi aí que nasceram as duas seitas judaicas, os fariseus e os saduceus. Se puder me arrumar uma água, eu agradeço, irmão. Olha, está aqui, desculpe. Sem gelo, melhor. Obrigado. Glória a Jesus. E então o povo sofreu bastante sob esse domínio ímpio de Antíoco Epifânio, e finalmente caíram na mão dos romanos. Roma passou a dominar o mundo de então, e os judeus sob o domínio romano. E agora, irmãos, nos dias de Jesus, quando ele foi procurar fruto naquela figueira, e a figueira só tinha folhas e não tinha fruto. Porque não era tempo da figueira produzir frutos. E Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou pela raiz. Alguém já perguntou, mas se não era tempo de figo, Jesus não cometeu uma injustiça? Amaldiçoando a figueira que só tinha folhas e não tinha fruto, pois não era a época dela produzir frutos. Meus amados, essa figueira simbolicamente tipificava a nação de Israel. Era uma figura da nação de Israel. Tinha bastante folha, bastante religiosidade. Eles tinham o templo que foi construído, eles tinham os cerimoniais, eles guardavam a lei, mas eles de Deus estavam distantes. Então não produziam frutos para Deus, e Jesus amaldiçoou.
Não era a figueira, mas a nação. Ninguém mais coma fruto de ti. E a figueira secou pela raiz. No ano 70, o exército romano, sob o comando do general Tito, entrou em Jerusalém, expulsou todo o povo da cidade, destruiu o templo, e desde o ano 70 até o dia 14 de maio do ano de 1948, Israel ficou sem pátria, ficou solto pelo mundo, despatriados. É a figueira que se secou. Glória a Deus. Vamos daqui dar um passo para frente. Glória a Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 29 a 35. Glória a Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Atente bem para esse texto, irmãos. Quando seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes essas coisas, todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Jesus. O leitor da Bíblia, ele deve ter um cuidado e uma atenção de perceber quando o texto se dirige à nação de Israel, que é o povo predileto de Deus, segundo a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, e quando o texto se dirige à igreja que é a noiva de Cristo, a igreja que foi fundada por Jesus lá na Judéia. Alguns textos se dirigem a Israel, outros à igreja. Então, meus amados, o que eu queria deixar especificado é que a vinda de Jesus se dará em duas fases distintas, duas fases em separado. A primeira vinda do Senhor será para arrebatar a igreja. Vejamos Mateus 24, do 36 ao 44. Mateus 24, 36 ao 44. Hoje parece mais um estudo bíblico do que uma pregação, né? Glória a Jesus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, atente agora bem para esses versículos.
Então, estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Esse texto que acabamos de ler é dirigido à igreja. Fala do arrebatamento. Irmãos, eu gosto de meditar sobre o arrebatamento. Eu não sei se alguém aqui já me viu naquele programa de televisão, lá no Vejam Só. Alguém aqui já me viu lá? Já, alguns irmãos já me viram, né? E eu estive já debatendo com alguns amilenistas a respeito do arrebatamento da igreja. E o arrebatamento será imperceptível ao mundo. Me perdoe essa tosse, irmãos. Jesus vem para arrebatar a igreja. E o arrebatamento da igreja não vai ter um aviso prévio. Olha, amanhã Jesus vai arrebatar a igreja. Ninguém ia dormir hoje, né? Ia passar a noite orando, confessando pecado, se acertando. Mas ele vem a hora que ninguém espera. E Jesus falou, estando duas no campo, dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Aquela que for tomada, a que ficar não vai perceber, só vai notar a ausência da companheira ou do companheiro. Os irmãos podem ler depois, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. E também, segundo Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que tudo se dará num abrir e fechar de olhos. Vamos dar uma piscadinha todos nós? Pum, pum, já piscaram? Será esse o tempo que vai demorar para o crente salvo ser arrebatado? Glória a Jesus. O apóstolo Paulo diz que os nossos irmãos que morreram ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, serão metamorfoseados. Receberão um corpo incorruptível. Lá eu vou andar sem a muleta, viu? Glória a Jesus. Lá meu joelho vai estar bom. Não vou ter problema de artrose, não. E para quem já passou dos 40, uma mensagem interessante. Os velhos serão transformados. Glória a Jesus, eu vou ficar jovem outra vez. Aleluia. Esse vai ser o arrebatamento. Jesus vem arrebatar o noivo, vem buscar a noiva, que o espera ansiosamente, estando vestida de veste branca, cujas vestes foram lavadas e branqueadas no sangue de Jesus. Então ele virá na hora que não penseis. Jesus vai vir de dia ou de noite? Ele sabe sim, a Bíblia fala. Ele vai vir de dia e vai vir de noite ao mesmo tempo, viu? Enquanto de um lado da terra é dia, do outro é noite. Então ele vai vir durante o dia e durante a noite, mas não importa a hora que vem. Se estiver dormindo, você acorda transformado.
Glória a Jesus. Se estiver trabalhando, você deixa lá teu trabalho e é transformado e vai encontrar o Senhor nos ares. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero tirar uma dúvida que muitos crentes têm e me perguntam muito. Me perguntam pelo meu WhatsApp, me perguntam por telefone, me perguntam pelo meu e-mail. O Espírito Santo vai sair da terra ou vai ficar na terra? O Espírito Santo continuará na terra, ele não sairá. Jesus, quando subiu, ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei para vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está cuidando da noiva de Cristo, cuidando da igreja, distribuindo dons espirituais, ensinando, dirigindo, orientando. E no momento que Jesus vier buscar a igreja, ele vai vir nas nuvens, ele não vai vir na terra. Ele virá nas nuvens, só os santos verão. Só quem está preparado vai ver. E o Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro de Cristo. E vai entregar a noiva ao noivo. E a sua função com a igreja encerrou aí. Porque agora ele já está com Jesus. Eu não quero entrar agora em minúcias, o que vai acontecer sobre agora o julgamento das obras, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Eu não quero entrar aí agora porque o nosso tempo não vai permitir. Mas, irmãos, eu quero deixar vocês com sede, com fome, com vontade de mais. Glória a Jesus. Mas uma coisa já sabemos, vamos encontrar o nosso Senhor nos ares. Vamos encontrar Jesus, as nuvens se abrem e Jesus recebe a noiva. Ele falou: eu vou preparar lugar, e ele já preparou lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. É lá que ele vai levar a noiva. E é lá que ele vai se casar com a igreja. Desse casamento não haverá separação. Porque aí não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Glória a Jesus. E a igreja estará para sempre com seu Senhor. A igreja permanecerá com Jesus durante 7 anos, que é a última semana profética de Daniel 9, do 23 ao 27. Esse período de 7 anos, que é a última semana, a igreja estará com Jesus, onde os crentes receberão galardão pelo trabalho que fizeram, onde vai se dar a festa do casamento. Que festa vai ser essa, viu? Eu falei uma palavra lá no Vejam Só para o meu oponente, que ele quase desmaiou. Falei: Jesus vai levar a igreja para uma viagem de lua de mel. O que o senhor está falando? Falei: é isso mesmo. Jesus vai levar a igreja para uma festa de lua, para uma viagem nupcial. Vamos fazer uma comparação. Um jovem rico se casa com uma moça pobre, com comunhão de bens. Quando se casar, ele vai ter prazer de levar ela para conhecer os bens que agora pertencem a ela. Jesus vai levar a igreja para um passeio espacial, mostrando as glórias que ele tem e que nós aqui não percebemos. Os milhões de astros que brilham na abóbada celeste. O sol, a lua, as estrelas e outras coisas maravilhosas. Irmão, tem coisa para nós conhecermos que só vamos conhecer nessa ocasião. Dizem os estudantes, os que estudam ciência, dizem que tem uma estrela que o seu brilho para aparecer aqui na Terra, a luz correndo a 300 mil quilômetros por segundo, demora 100 bilhões de anos. Não há computador que consiga calcular a distância que está. E Jesus vai levar a igreja para uma viagem nupcial, conhecer as glórias que é dele.
E se Jesus nos levar no inferno, pode entrar, porque o inferno não queima, viu? Estando com Jesus, estamos bem em qualquer lugar. Onde Jesus entra, vira céu. Glória a Deus. O mundo estará aqui em aflição, sofrendo sob o domínio do anticristo. Os judeus sendo perseguidos. Se os irmãos quiserem, depois leiam o capítulo 12 de Apocalipse. Aquela mulher representa Israel reconciliado com Cristo e perseguido pelo anticristo. Mas vencido esse período, é agora que ele vem em glória. Agora ele aparecerá nas nuvens acompanhado da igreja. Judas, versículo 14. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer justiça e juízo a todos que habitam na terra. Então Jesus aparecerá nas nuvens, coroado não de espinho, mas de glória. Acompanhado de você e de mim, que são vestidos de branco, como a esposa do Cordeiro ao lado dele. Glória a Jesus. Cercado por um grande exército de anjos. Ah, meus amados, quando Jesus aparecer nas nuvens, Satanás vai estremecer, porque diante dele não há autoridade que fique em pé. Aí então, ele virá para implantar o milênio. Ele descerá com poder e grande glória. Zacarias nos fala que ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Foi daquele monte que ele subiu para o céu. E é lá que ele vai voltar. Mas ele vai voltar tão cheio de poder, com tanta autoridade. Quando ele colocar seus pés no monte, o monte vai estremecer e abrir no meio. Glória a Jesus. E o anticristo, que está com seu exército preparado para destruir Israel, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 10, está escrito que Jesus vai destruir o poder do anticristo pelo assopro da sua boca. Glória a Jesus, e pelo esplendor da sua vinda. Quando eu leio isso, eu penso num vendaval. Não acontece mesmo com alguns vendavais aqui que leva tudo jeitão, derruba casa, leva carro, derruba tudo que tem pela frente? Tornado, obrigado, pastor. O anticristo vai estar com um exército poderosíssimo no Vale do Armagedon. Com um exército super poderoso. O comandante é o anticristo inspirado por Satanás. Vamos acabar com esse povo, eliminá-los da terra. E quando os judeus se verem apertados, eles clamarão: Yahvé Shabaó, Senhor dos exércitos, socorre o teu povo. E o Senhor descerá acompanhado de um exército poderosíssimo. Colocará o pé no Monte das Oliveiras. E destruirá o anticristo pelo esplendor da sua vinda. E pelo assopro da sua... Eu calculo um vento tão violento que vai levar tudo, vai destruir tudo. E uma chuva de raio, trovão e pedra que não há quem possa resistir. E quando Israel vê, percebe que o anticristo foi derrotado por esse personagem, e vê-lo no Monte das Oliveiras, ficarão assustados. Quem é esse que nos socorreu nessa hora de aflição? E se aproximarão dele, e verão o sinal dos cravos nas suas mãos. Zacarias capítulo 13, versículo 6. E lhe perguntarão: que sinais são estes nas suas mãos? Ele dirá: esse é o sinal com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Então compreenderão: é o nosso Messias que nós rejeitamos.
mas ele veio em nosso socorro. E se reconciliarão com o seu Senhor. Aleluia. E o poder do anticristo foi anulado, Satanás preso no abismo, e Jesus sentado num grande trono branco. Ele agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Então o Senhor será Rei em toda a terra. Esse é o milênio. O milênio não é figura, o milênio é literal, vai acontecer. O capítulo 20 de Apocalipse, versos 1 a 6, fala 6 vezes em 1000 anos. Eu discuti isso no Vejam Só. Não, isso daí é figurado. Que figura é essa? Você se repete 6 vezes. 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. É muita figura, você não acha? Aí é bem literal. Mas o milênio é para o mundo. Para a igreja já estamos numa eternidade com Cristo. Glória a Jesus. Culto de jovens. Tem jovem estudando, pensando em se formar, não tem? Eu vou me formar em medicina, vou me formar em engenharia, vou me formar em odontologia, vou me formar em psicologia. Quem está estudando, continue estudando. Estudar não é pecado. Outros projetam se casar, eu vou me casar. O moço que está pensando em se casar, por favor, leia Provérbios capítulo 24 e 27. Obedeça aquele texto, viu? Provérbios capítulo 24, versículo 27. Aí você se casa. Está pensando em casar? Casar não é pecado, pode se casar. Está pensando em construir? Construa. Mas o teu coração deve estar no céu. Onde estiver o tesouro do homem está o seu coração. O nosso tesouro se chama Jesus Cristo. E Ele está no céu e é lá que está o nosso tesouro. Irmãos, eu quero confessar, eu tenho fome, vontade de ser mais explícito. E eu reconheço que meu vocabulário é paupérrimo, eu reconheço, vocês me perdoem. E também o nosso tempo não é um tempo tão elástico. Mas é melhor sair do banquete com fome do que sair enfastiado, não é, irmãos? Mas vocês já estão sabendo. Jesus virá em 2 fases. A primeira para arrebatar a igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que aconteça ainda hoje, antes de terminar o culto. Pode ser que esse ano nós não vejamos o fim. Não sei, eu não posso. Mateus 24 e 36, aquele dia e hora ninguém sabe. Então nós não sabemos, mas percebemos que as coisas estão se cumprindo e que tudo está acontecendo. Já se fala em um governo mundial. É o anticristo. Já se fala em uma moeda única. É o anticristo. Tudo indica que o cenário mundial está se preparando para receber o anticristo como seu dominador. Deus não está alheio aos acontecimentos, não. Deus está acompanhando porque Ele é o Senhor do tempo. E o controle está nas suas mãos. Só acontece aquilo que Ele permite. E eu quero dizer bem alto, Satanás, respeita a noiva de Cristo que ainda está na terra. A noiva do Senhor está aqui, respeite-a, glória a Deus. E breve ela será tirada. Breve ela será levada ao encontro do seu Senhor. Glória a Jesus. Trabalhar não é pecado, ganhar dinheiro não é pecado, casar não é pecado, se formar não é pecado, tudo isso você pode fazer, mas não ponha nisso o seu coração.
Não coloque nisso a sua esperança. Não é o fim de tudo, é apenas uma continuação do caminho. Tenha o teu coração firmado em Jesus. Ame a volta do Senhor. Ame de todo o coração. Jesus está voltando. Os sinais estão dizendo que Ele está às portas. Há pouco, uma autoridade de São Paulo, o governador de São Paulo, sugeriu que os documentos oficiais não se pusessem mais antes ou depois de Cristo. Coloque outra sigla. Pode colocar época, dias moderno, novo mundo, época de aquário, menos antes ou depois de Cristo. Que é para tirar da mente da nova geração o nome de Jesus. Isso já foi feito por Nimrod, no capítulo 11 de Gênesis, quando foram construir a Torre de Babel. Ele diz: façamos uma torre e façamos para nós um nome. O nome de Deus não é mais importante, agora é o nome do homem. E esse espírito demoníaco está ainda no mundo. E eles querem tirar o nome de Jesus até do calendário, da data, para não ter mais antes e depois de Cristo. Que é para que a nova geração não pense mais em Cristo. Pense no anticristo, pense no mundo. Mas Deus não está dormindo, Deus está acordado, Deus não dorme. Salmo 121. Confiemos nele de todo o coração. E nos preparemos, porque Jesus está voltando. Jovem, me perdoe se eu não trouxe uma mensagem específica para vocês. Mas para todos nós, Jesus, quando vem, ele não vai perguntar: o senhor já é de maior? Não vai perguntar isso, não. Quando ele vier, quem está preparado vai ser arrebatado. O pastor me deu permissão de apresentar o meu trabalho, meus livros. E eu vou, então, tomar mais alguns minutinhos para apresentá-los. Irmãos, eu aceitei Jesus, eu creio que aqui ninguém ainda era nascido. Aceitei Jesus em 1952, eu tinha 12 anos. Já faz isso 70 anos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a leitura da Bíblia me fascinou de tal maneira que tinha noite que eu lia a noite toda, quando percebia estava o dia amanhecendo. A leitura da Bíblia me deixou fascinado. Eu estudava numa escola de freira e eu às vezes discutia com elas ficaram assustadas comigo. E a freira superiora um dia me chamou e falou: menino, você vai ser um grande homem. Homem grande eu já sou, estou esperando virar um grande homem, né? Não sei se vai acontecer ou não. Mas grande é Jesus, não é, irmão? Não estou preocupado de ser grande homem, não. Grande é o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, o livro que eu mais li era o livro do Apocalipse, por incrível que pareça. Na minha inocência, todo obreiro entendia de Apocalipse. Aí eu chamava o obreiro e dizia: irmão, eu li aqui uma passagem no livro do Apocalipse, não entendi, você podia me ajudar? Eu falei: irmão, não leia esse livro não, é muito complicado, leia os evangelhos. Mas graças a Deus que eu não dei ouvido a esse conselho, continuei lendo, não é? Quando a igreja percebeu que eu tinha algum conhecimento do Apocalipse, eu comecei a ser chamado para dar estudo sobre o Apocalipse. Aí perguntavam para mim, aí eu senti de escrever. Estudei, orei, busquei a Deus e comecei a escrever. E no ano de 2009 eu lancei esse livro, A Revelação do Apocalipse. Agradeço muito a Deus e ao Dr. Caramuru, que todos vocês conhecem. Foi um verdadeiro parceiro, me ajudou muito. Ele faz a correção gramatical, me dá sugestões teológicas, históricas também. Irmãos, aconteceu uma coisa interessante quando eu comentei o capítulo 17 do Apocalipse. Está escrito: João viu uma mulher prostituta, ricamente vestida, tendo nas mãos uma taça de ouro cheia da abominação das nações,
Essa mulher está embriagada com o sangue dos santos e da testemunha de Jesus, sentada numa besta escarlate e cheia de nome de blasfêmias. Eu li e falei, meu Deus, que entidade representa essa mulher? E o Espírito Santo falou no meu coração, é a Igreja Católica Romana. E eu escrevi, está escrito aqui. E falei num programa de televisão. Recebi tanto e-mail de gente brava, mas eu falei. E hoje tem um arcebispo da Igreja Católica Romana falando exatamente o que eu escrevi. Até parece que ele leu. Revoltado com esse papo aí, muito revoltado. Então, irmão, esse livro estará aqui à vossa disposição. Se alguém quiser comprar e não trouxe dinheiro, não se preocupe, eu já sou velho, mas a minha maquininha é moderníssima. Pode passar o cartãozinho nela que não tem problema. E eu tenho aqui o Deus da Família. Irmãos, eu tenho 2 livros, eu escrevi 3 livros, Daniel, Apocalipse, Daniel para os dias atuais e Deus na Família. Só que Daniel e Deus na Família está esgotado. Eu já mandei a gráfica fazer nova impressão. Já faz um mês que eu mandei fazer, e eles só vão me entregar no dia 25 de fevereiro. Deus na Família e Daniel. Mas se alguém quiser o Deus na Família e Daniel, pode comprar e pagar. Eu anoto o nome e seus dados, e assim que a gráfica me entregar, eu mando para vocês o livro. O Apocalipse já tem para pronta entrega. Posso entregar de imediato. Trouxe aqui alguns exemplares. Se esgotar esse, o irmão que vai me levar já traz imediatamente alguns que puderem faltar. Daniel são um estudo de 12 capítulos, estudado capítulo por capítulo. E do Daniel tem uma curiosidade que eu quero mexer com vocês aqui. Me permite, irmãos, abusar um pouquinho da vossa bondade? Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo ardente porque não quiseram adorar aquela imagem que Nabucodonosor levantou, no capítulo 3 de Daniel. E por que Daniel não foi lançado também, se ele também não adorou a imagem? E ele estava presente. Ele não adorou a imagem e não foi lançado na fornalha de fogo ardente. Por que será, hein? Quem quiser saber vai comprar o livro de Daniel, tá bom? E aqui eu tenho Deus na Família. Eu sou casado com a mesma mulher, graças a Deus, há 58 anos. Já faz um tempinho, né? A veinha está lá, brava, né? Que eu chego em casa, E eu promovo encontro de casais há mais de 40 anos, então eu tenho muita experiência em vida de casados. E eu escrevi esse livro, Deus na Família, para auxiliar os casais nos problemas que eles mais enfrentam. As perguntas que mais eu tenho ouvido, eu registrei aqui. E eu quero fazer uma pergunta. Casados, preste atenção nessa pergunta. Na semana da ceia, pode ou não pode? Vocês sabem o que, né? É bom saber, para não chegar aqui preocupado para tomar ceia, não é? Eu estou explicando aqui segundo a palavra de Deus, não inventei nada. Glória a Jesus. O jejum do casado é diferente do jejum do solteiro, vocês sabiam disso? Se o casado jejuar igual, não vale, só vai passar fome. Aqui também explico, segundo a Bíblia, como fazer esse jejum. E perguntas normais, problema do relacionamento do casal cristão, o que pode, o que não pode, o que é lícito, o que é ilícito, o que é pecado, o que não é. Eu estou explicando tudo à luz da Bíblia Sagrada. Não inventei nada. O que eu acho não vale nada. Vale aquilo que fala a palavra de Deus. Então o pastor já me falou que vai colocar uma mesinha, vai colocar meus livros aí, uma cadeira, e eu vou estar atendendo os irmãos. Se alguém souber mexer com a maquininha e quiser me ajudar, eu agradeço. Me ajuda, linda, com a maquininha. Se alguém quiser o autógrafo não cobro nada, é por conta da casa, viu? E se alguém quiser comprar esses livros que eu falei, o Daniel,
para os dias atuais e Deus na Família. Deus na Família eu tenho 2 volumes. Daniel nenhum. Mas se alguém quiser pode pagar e assim que a gráfica me entregar eu remeto ele para vocês. Muito obrigado, irmãos, pela vossa paciência. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem entrou aqui e ainda não teve um encontro com Jesus, não aceitou Jesus, levante assim sua mão para que a gente possa conhecer. Querendo participar dessa família maravilhosa de Cristo. Tem alguém aqui nessa noite? Faça assim, ó, que eu quero orar por você. Tem alguém? Tem uma mão erguida aqui? Faça assim. Quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Há uma mãozinha ali erguida. Vem cá, filha. Espera aí, pastor, não vai embora não, senhor, vai orar ainda aqui. Aqui a gente aproveita o pregador até o final. Glória a Deus. Aleluia. Aí, ó. Ela apresentou a Nenê hoje, o Nenê já vai. Tem mais alguém nessa noite? Faz assim, vem que eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Tem alguém que se desviou do caminho do Senhor, que saiu, deu uma fugidinha, né, do caminho, e está na hora de retornar, né? Como o pastor falou, as coisas já estão se aproximando, né, pastor? A volta de Jesus é breve. Tem alguém? Vem aqui que nós queremos orar por você que está fora dos caminhos do Senhor. Tem alguém? Vem, pode vir se tiver. Se tiver alguém que está fora do caminho do Senhor, pode vir. Então nós vamos orar por ela. Pastor, ore por ela, ore pela igreja da Bela Vista, ore pela nossa vida, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Vamos ficar. Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua presença no nosso meio, pela alegria que recebemos do teu Espírito Santo. Esta jovem que agora dá seu sinal de aceitação a Cristo. Dá-lhe agora a alegria do perdão, Senhor. Que ela sinta agora a comunhão contigo. Que ela sinta agora o gozo da salvação na sua alma. Atenta para o seu desejo, para a sua necessidade. Toma ela nas tuas mãos. Ela agora pertence a Cristo. Está sendo selada pelo Espírito Santo da promessa, como propriedade de Deus. Abençoa a igreja da Bela Vista, Senhor. Abençoa todos os obreiros dessa igreja. Abençoa o teu servo que trabalha nessa obra. Abençoa todos os crentes. Abençoa os casais. Abençoa as famílias. Abençoa os jovens. Abençoa as crianças. Senhor, eu peço especialmente pelo pastor Ricardo, Senhor. Abençoa teu servo, continua usando ele nas tuas mãos. Ó Deus, dá ao teu servo mais força, mais poder, mais autoridade do céu para fazer a tua obra, Senhor. Usa o teu servo poderosamente. Faz deste bairro maravilhas extraordinárias. Glorifica o teu santo nome, Senhor. Pai, assim nós oramos agradecidos. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, com alegria no coração. O Senhor não... O livro Daniel e Apocalipse, R$60. Deus na Família, 50. Amém. E eu tenho a maquininha que pode passar o cartão se quiser, viu? Débito ou crédito, não tem problema. O Pix também, né?